Se hoje já chegou no fundo do poço, esse vídeo é pra você. Quando você acha que acabou, Deus começa. Escudo. Eu tava no fundo, sem força pra levantar, sem direção, sem saber pra onde olhar. Você e eu ali, em silêncio me quebrando. Um sorriso falso pra esconder a dor, mas por dentro só aumentava o peso e medo. Ninguém viu o que eu estava passando, mas Deus via, mesmo eu não falando. Eu pensei em parar, pensei em desistir, achei que aquele era o fim pra mim. Mas foi no fundo que eu comecei a entender que Deus estava ali, mesmo sem eu perceber. E quando eu não tinha mais nada, foi quando eu comecei a orar. Não com palavras bonitas, mas só querendo me entregar. Eu estava no fundo até Deus fazer isso. Mudou minha história no meio do abismo. Não importa o motivo, Ele resolve. Quando você se entrega, Ele te envolve. Eu estava perdido, mas Ele me achou. Quando eu não tinha forças, Ele me levantou. Eu orei de verdade e tudo mudou. Foi Deus que me tirou de onde eu tô. Você acha que chegou no limite da dor, mas Deus ainda não terminou. O fundo não é o fim da sua caminhada, é só o começo da virada. Deus não te abandona no lugar escuro, Ele entra contigo e muda tudo. Ele não tem medo do teu caos, Ele transforma a ruína em algo sobrenatural. Você precisa parar de lutar sozinho e lembra que Deus já abriu o caminho. Enquanto você tenta resolver tudo, Ele já tem resposta pra esse mundo. Então ora, mesmo quebrado, fala com Deus, mesmo cansado. Ele entende o que ninguém vê e Ele vai responder você. Eu estava no fundo até Deus fazer isso. Mudou minha história no meio do abismo. Não importa o motivo, Ele resolve. Quando você se entrega, Ele te envolve. Eu estava perdido, mas Ele me achou. Quando eu não tinha forças, Ele me levantou. Eu orei de verdade e tudo mudou. Foi Deus que me tirou de onde eu tô. Se você tá no fundo, ora. Se não vê saída, ora. Se perdeu tudo, ora. Se ninguém te ajuda, ora. Mas ora com fé, ora acreditando que Deus desce no fundo pra te levantar de lá. O fundo não define quem você é, Deus define tua fé. Você não é o erro que cometeu, você é alguém que Deus escolheu. Ele pega pedaços quebrados e transforma em algo restaurado. Ele pega lágrimas no chão e transforma em testemunho e direção. Você não caiu pra ficar, você caiu pra aprender a levantar. E quando você entrega tudo pra Deus, Ele muda completamente os planos seus. Estava no fundo até Deus fazer isso. Mudou minha história no meio do abismo. Não importa o motivo, Ele resolve. Quando você se entrega, Ele te envolve. Estava perdido, mas Ele me achou. Quando eu não tinha forças, Ele me levantou. Eu orei de verdade e tudo mudou. Foi Deus que me tirou de onde eu tô. Quantas noites você chorou escondido? Quantas vezes se sentiu perdido? Quantas vezes pensou que acabou, mas mesmo assim você não parou. E sabe por quê? Porque Deus estava te sustentando, mesmo quando você não tava aguentando. Foi Ele que te
Você não chegou até aqui à toa. O fundo foi só preparação pro que Deus vai fazer na tua mão. Deus te levanta, Deus te restaura, Deus te transforma na hora certa. Mesmo no fundo Ele te vê e tudo pode mudar. Se você crê, eu estava no fundo até Deus fazer isso. Mudou minha história no meio do abismo. Não importa o motivo, Ele resolve. Quando você se entrega, Ele te envolve. Eu estava perdido, mas Ele me achou. Quando eu não tinha forças, Ele me levantou. Eu orei de verdade, tudo mudou. Foi Deus que me tirou de onde eu tô. Estava no fundo até Deus fazer isso. Mudou minha história no meio do abismo. Não importa o motivo, Ele resolve. Quando você se entrega, Ele te envolve. Eu estava perdido, mas Ele me achou. Quando eu não tinha forças, Ele me levantou. Eu orei de verdade, tudo mudou. Foi Deus que me tirou de onde eu tô. Então, se hoje você tá no fundo, escuta isso. Deus ainda desce aí, só pra te levantar.